Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa última sessão do último dia da atividade da pós. E agora nós vamos assistir a apresentação da aluna de mestrado, Tayane. Tayane, fique à vontade, você vai ter 15 minutos para apresentar. Quando tiver faltando 5 minutos para acabar, eu te aviso. E ao fim, teremos mais 5 minutos para a plateia fazer perguntas. Tudo bem? Pode Tudo bem. iniciar quando quiser. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Tayane Tanuri França, sou aluna de mestrado, meu trabalho de dissertação é estudo de dose em linhas de luz síncrotons, com o orientador professor Dr. Marcos Vinícius Colasso e co-orientadora professora doutora Regina Selle. Como motivação para esse estudo, são as consequências provocadas pela radiação em amostras, que podem fornecer desde resultados não confiáveis e, no caso de experimentação em vivo, pode causar graves danos e até morte dos espécimes. Eu trouxe como motivação esse trabalho publicado em 2018, no qual foram utilizados 3 espécies de plantas para realizar microtomografia na linha CIRMEP do síncrotron Electra. Os dados obtidos mostraram que várias varreduras de microtomografia levam à interrupção de funções e processos celulares fundamentais, e a investigação de microtomografia de fenômenos que dependem da atividade fisiológica de células vivas pode produzir resultados errôneos e levar a conclusões incorretas. Então, o objetivo desse trabalho parte disso, principalmente utilizando a experimentação síncrotron, no qual a gente tem altas densidades de fluxos de raio-x. Existe uma relação entre a dose, ou a taxa de dose, e os danos estruturais induzidos. Então, as estimativas dosimétricas seriam o primeiro passo para minimizar o risco de danos por radiação. Então, nesse trabalho, a gente propõe uma metodologia para estimar a dose e a taxa de dose em linhas de síncrotron, no qual a gente avalia influências de alguns parâmetros que interferem na dose de uma amostra e estabelece as doses geradas por 2 estudos de caso, pela microtomografia dos girinofloroperimiliares e a microfluorescência de raio-x da aorta de rato mista. A radiação, ao interagir com a matéria, ela resulta tanto em átomos e moléculas excitados ou ionizados durante o processo de deposição de energia. E esses processos eles vão acarretar no impacto na célula de DNA, que pode ser desde uma ação direta, quando essa radiação interage diretamente na célula, ou uma ação indireta, que é quando essa radiação ela interage com moléculas de água, que, por meio da liberação de radicais livres, interferem com as células de DNA. A extensão desses danos causados depende basicamente do tipo de radiação. Então, se a gente tem uma fonte de raio-x, de raio gama ou de partículas beta, por exemplo, a energia dessa fonte, o tempo de exposição, a forma de exposição, a que distância, por exemplo, está essa amostra dessa fonte, o tecido irradiado, se ele é mais ou menos radiosensível, e o intervalo entre as irradiações. Então, a dosimetria ela é essencial para quantificar a incidência de várias alterações biológicas em função da quantidade de radiação recebida, que pode desde monitorar a exposição de amostras em experimentação, ou de indivíduos à radiação, ou até para vigilância do ambiente. Aqui eu coloquei 3 organizações internacionais relacionadas. A ICRP é uma organização internacional independente que fornece recomendações e orientações sobre todos os aspectos da proteção contra a radiação ionizante. O ICRU ele coleta e avalia os dados e informações para recomendar os valores numéricos mais aceitáveis
para dados de referência física e técnicas para uso usual, fica mais relacionado às grandezas dosimétricas, e a EA, que é a Agência Internacional Autônoma do Campo de Energia Atômica, que estabelece protocolos internacionais de dosimetria. Entretanto, quando a gente está falando de feixes tão intensos e pequenos quanto os de laboratório síncrotron, a gente não tem protocolos internacionais estabelecidos. A radiação síncrotron, ela é gerada por um grande acelerador, né? Ela começa com um injetor de elétron. Ele é acelerado linearmente até chegar nesse booster ring, que é onde esses elétrons ficam acelerando até chegar numa velocidade muito próxima à velocidade da luz, e onde eles vão para esse anel de armazenamento, e para quando esses feixes de elétrons são defletidos, eles emitem tangencialmente a radiação síncrotron que vai para cada estação experimental. As principais vantagens dessa radiação é que a gente tem um feixe extremamente colimado, possui coerência espacial e temporal, alto brilho e alto fluxo. Nesse trabalho, a gente utilizou os dados do síncrotron Elettra, que é um síncrotron que fica localizado na Itália, é um síncrotron de terceira geração, com capacidade de operação de 2 e 2,4 GeVs e tem 28 linhas de luz. Então, para a estimativa de dose, a gente usou a relação da dose com a fluência do feixe, a energia do fóton e o coeficiente de atenuação máximo da amostra, sendo a fluência o fluxo sobre a área. E a medida direta do espectro de raio-x incidente, ela é relativamente difícil, uma vez que a gente tem a taxa de fluxo diferencial de fótons numa ordem de magnitude maior do que a capacidade dos detectores convencionais. Então, como alternativa, a gente utilizou o simulador, o programa Spectra versão 11.0, para estimar e calcular o espectro do fluxo a partir do modelo teórico. Então, a gente utilizou os parâmetros do feixe, os parâmetros da fonte de luz, que pode ser tanto um dipolo quanto um dispositivo de inserção, e assim a gente obteve o espectro de fluxo que foi depois adequado ao setup de cada linha e calculado então a taxa de dose e a dose estimadas. Então, aqui para o setup da linha CIRMIP, que é a linha de microtomografia do Elettra, ela foi projetada tanto para pesquisa com técnicas de imagem, de radiologia e tomografia de absorção convencionais, e imagens de contraste de fase. A gente tem a energia variando entre 8 e 40 keV, com a amostra posicionada a 23 metros da fonte, a gente pode ter tanto feixes de raio-x monocromático ou feixe branco, isenção laminar com área máxima de 160 por 5 milímetros quadrados a 20 keV. E na modalidade do feixe branco, é o feixe filtrado, podendo utilizar diferentes filtros físicos, que podem ser de materiais como silício, alumínio ou molibdênio. Aqui a gente tem a imagem do tórax familiares, que foi realizada, então, a análise volumétrica de suas estruturas internas, na linha CIRMIP. Foi um estudo realizado por Fidalgo e integrantes do Lab FISMED. O tórax ele tem importância trófica, um bioindicador, e é um girino genuíno da fauna brasileira. Para esse projeto aqui realizado, então, na CIRMIP, a gente utilizou o filtro de 1 milímetro de silício, energia de 20 keV aproximadamente, e tempo de exposição de 100 milissegundos, e a gente obteve a estimativa de dose para 2 configurações de medida.
os estágios pós-eclosão, desculpa, que teve um tempo de varredura por cerca de 2 minutos, e o estágio metamorfoseado, que teve um tempo de medida total de 4 minutos. Então, para o primeiro caso, a gente teve uma estimativa de 19,2 grays, e para o segundo caso, a gente teve uma estimativa de 38,4 grays. Para nível de referência, eu trouxe aqui 2 dados obtidos por 2 girinos diferentes que foram irradiados, no qual a gente teve aqui uma relação entre a dose letal. Então, por exemplo, a dose letal, no qual teve 50% das amostras dos espécimes mortos em 160 dias, a gente teve de 25 grays, que é um pouco acima da amostra que a gente. Da amostra não, desculpa. Da dose que a gente estimou, para estágios relativamente equivalentes. E a gente teve a dose mortal, né, digamos assim, a dose letal, desculpa, no qual 50% dos espécimes morreram em 160 dias, de 18,3 grays para os estágios já metamorfoseados. E aqui, para esse outro girino, nesse outro caso, a gente teve a dose letal onde 50% dos animais morreram em 50 dias para sapos adultos de 17, com dose de 17,8 grays. Aqui, então, eu mostro para vocês o setup da linha Clinique, que é a linha de microscopia do Eletra. Com licença, Tayane, desculpa interromper, faltam 5 minutos para finalizar a apresentação, tá? Tá bem. No qual a gente tem, então, a energia variando entre 400 eV e 2,2 keV, com a amostra a uma distância de 24 metros da fonte, onde a gente tem feixes monocromáticos com um tamanho típico, de 1 micrômetro de diâmetro para análise de tecido biológico. Nessa linha foi realizada um experimento de microfluorescência de raio-x da aorta de ratos Wistar, onde Picker e integrantes do Lab FISMED realizaram a análise da distribuição de elementos químicos da aorta, e foi um estudo importante para avaliar as mudanças na distribuição de elementos químicos na aorta de ratos normotensos e hipertensos com e sem medicamento, e comparando entre eles. A energia, nesse caso, utilizada foi de 1,49 keV, e o tempo de exposição por pixel é de 12 segundos. A dose estimada por pixel obtida foi de 2,04 vezes 10 a 9 grays, no qual essas estimativas foram dentro do esperado, pois já foi disponibilizado na literatura que as doses estimadas para tecidos de ratos na Clinique variavam entre 10 a 6 a 10 a 9 grays por pixel, dependendo do tempo de exposição. Por conclusão, né, o desenvolvimento de laboratórios síncronos de alto brilho ao redor do mundo tem oferecido peixes raio-x com dimensões cada vez menores e fluxos cada vez maiores, o que vai acarretar, o que vai interferir na dose entregue, na amostra, o que é uma preocupação, principalmente quando a gente está falando de estudos com materiais biológicos. E as estimativas dosimétricas são esse primeiro passo para contribuir para esse tema. Como perspectivas futuras, a gente tem explorar essas possibilidades para diminuir, por exemplo, a dose no girino, com redução tanto do número de visualizações de projeções adquiridas, visando talvez no futuro a realização de uma microtomografia em vivo, e também espera-se que esse trabalho possa contribuir para o comissionamento das linhas de luz da nova fonte de luz síncrotron do Brasil, que é o Laboratório CIV. É isso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada pela apresentação, Tayane. Alguém tem alguma pergunta para fazer?
Bom, enquanto ninguém fala, eu tenho... Opa, Alexandre, pode perguntar você. Não, valeu, Tânia, apresentação bem legal. É o seguinte, a linha já está aberta lá no Sirius? Então, tem a linha Manacá, que está aberta, mas a maioria delas está em comissionamento e outras delas ainda estão em fase de estudo. Mas tem previsão de você já ir lá, de repente, continuar suas medições? Não? Então, o meu trabalho inicialmente ele era para realizar diretamente, né, estabelecer talvez protocolos de medição já na linha Mogno da Sirius. Porém, com os atrasos decorrentes à Covid e tudo que aconteceu nesses últimos anos, né, digamos assim, isso acabou atrasando e o Sirius ele acabou sofrendo muito com tudo que aconteceu também. Então, se eu não me engano, em funcionamento, hoje está só a Manacá mesmo, que é a linha de fração de macromoléculas. Ah, beleza. Não, tá bom. Valeu, obrigado. Nada, obrigada. Bom, era mais ou menos nessa linha que eu ia perguntar mesmo. Mais alguém gostaria de perguntar? Bom, então, mais uma vez, obrigada, Tayane, pela apresentação. Eu que agradeço. Deixa eu parar aqui. Tá. E vamos